disponível depois. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso tema da semana. Então, movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Eu vou considerar esse movimento só uniforme, o movimento retilíneo uniforme, né? Dependendo aí de como vocês estão acostumados a estudar. É um movimento em que a gente tem um corpo qualquer, eu vou colocar aqui um corpo qualquer, se deslocando de um ponto inicial, vou colocar aqui um ponto inicial, e ele vai até um ponto final, tá? E a velocidade com que ele se desloca é constante, tá? A velocidade não muda. Isso que é movimento uniforme. E ela tem uma lei, né, digamos assim, que relaciona essa distância que ela percorre com o tempo que ele gasta, tá? E agora a gente vai usar aqui na cinemática, né, como a gente vem usando aí nas outras matérias, tempo sempre T minúsculo, para a gente não confundir com temperatura, tá? Então, o movimento uniforme ele tem uma fórmula, né, uma lei que relaciona distância como sendo uma função do tempo, beleza? Ai, abri a janela errada. Então, quando essa distância percorrida, né, desse ponto final, ponto inicial até o ponto final, ela é proporcional ao tempo, né, a gente tem uma relação que é o seguinte, igual a constante. Que se eu relacionar a distância com o tempo, né, e é uma divisão porque em cada instante de tempo eu vou ter um determinado, eu vou andar uma determinada distância, tá? Eu estou sempre falando distância, 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 porque se a gente falar deslocamento na física, a gente está falando de uma coisa vetorial, tá? E eu já vou mostrar para vocês aqui a diferença. Então, essa distância que a gente percorre em função do tempo, digamos que essa distância aqui são 10 metros. E eu percorri em 5 segundos. Então, cada pedacinho que eu percorri dos 10 metros, eu gastei proporcionalmente o mesmo pedacinho do tempo. Então, se eu gastei uma fração de segundo aqui, por exemplo, eu andei a cada 1 segundo 2 metros. Então, a cada uma fração de segundo, né, cada 1 segundo, o meu carro estava em um ponto múltiplo de 2. Então, estava aqui no 0, depois de 1 segundo estava no 2, depois no 4, depois no 6, depois no 8, depois no 10. Eu até coloquei um a mais aqui, né? Deixa eu ajeitar. E isso é constante, tá? Então, eu não andei em 2 segundos, eu não andei mais ou menos na distância. Eu sempre vou andar 2 metros a cada 1 segundo, tá? Então, a divisão da distância pelo tempo é sempre constante. Distância dividido pelo tempo é velocidade, tá? Então, no caso do movimento uniforme, a velocidade é sempre constante, tá? Independente do ponto que eu estiver analisando, a minha velocidade vai ser sempre a mesma, tá? Por enquanto, nós não estamos pensando em aceleração, nós não estamos pensando em nada disso. Nós estamos pensando numa distância que eu tenho que percorrer, num determinado tempo, e a minha velocidade vai ser sempre a mesma. Então, se eu tiver que andar 100 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, a minha velocidade vai ser sempre a mesma. Ok? Beleza. Então, eu disse, CTE, Júlia, é constante. Em física, a gente abrevia constante assim. Deixa eu fazer aqui uma observação aqui no cantinho.
constante. É uma abreviação que a gente vai usar bastante nos próximos dias aí. Tá? Então, minha velocidade é constante. E eu disse também que a distância, ela é uma função do tempo. Então, essa função, ela é descrita por posição é igual posição inicial mais velocidade vezes tempo, tá? É a função que a gente vai usar como referência. Isso tudo eu estou falando de grandezas escalares, tá? Então, aqui é a posição inicial, aqui é a velocidade, como ela é constante, né? E aqui é o tempo. Agora eu vou fazer uma observação com relação às grandezas vetoriais. O F é o quê mesmo? S é posição final. Isso tudo aqui é escalar. Vetorial é a mesma fórmula, a mesma coisa, tá? Só que a gente vai indicar de uma maneira diferente. A gente vai usar uma setinha em cima, beleza? Então, a velocidade e o deslocamento são grandezas vetoriais, tá? O que acontece? Eu vou colocar a minha arte abstrata aqui. E eu vou colocar uma distância de 2 metros até a janela. Opa! Até a janela. Minha janela ficou enorme, né? Não tem problema não. Um janelão aqui, ó. Então, olha só. Tem aqui o fulano, ele vai andar até a janela. E a distância dele até a janela é 2 metros. Digamos que ele gaste 1 segundo para fazer esse trajeto, beleza? Ele foi bem rápido, foi correndo, né? Em 1 segundo ele já tinha percorrido 2 metros. Então, a velocidade dele, a velocidade escalar dele é 2 dividido por 1, 2 metros por segundo. Vetorialmente, ele só foi, beleza? Se ele tiver ido e voltado, ou seja, ele gastou 1 segundo para ir e voltar. Então, ele andou 2 para ir, mais 2 para voltar. Então, ele andou 4 metros, ele foi super rápido em 1 segundo. Então, a velocidade dele é 4 metros por segundo, a velocidade escalar. Vetorialmente, se ele foi, na primeira viagem dele aqui, ó, primeira vez, ele deslocou, ele percorreu esse deslocamento aqui em também 1 segundo. Então, a velocidade vetorial dele é o deslocamento 2 dividido por 1. Ok, até então, tudo a mesma coisa, né? 2 metros por segundo. Só que se eu medir, ele foi até a janela e voltou. O deslocamento dele, ou seja, eu estou fazendo análise vetorial, vai ser 0, tá? Porque eu tenho um vetor aqui, um vetor que tem tamanho 2, que é esse deslocamento até a janela, e o caminho de volta, que é um vetor de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então, na hora que eu analisar o deslocamento total do fulano, vai ser 0, tá? Vetorialmente, se ele foi e voltou, o deslocamento é 0, beleza? Então, tomem cuidado
nas avaliações, nas coisas que vocês forem fazer, se tem essa setinha em cima, tá? Se tem a setinha em cima, então você tem que fazer a consideração vetorial, tá? Se não tem setinha em cima, é escalar, tá? Então, se não tem setinha em cima, é a distância total. E se tem setinha em cima, é deslocamento. E isso é vetorial. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se vocês têm perguntas. A Manuela falou. Você conseguiu se localizar aí, Manuela? É o que a gente começou tem pouco tempo também. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou tranquila essa questão da velocidade escalar e da velocidade vetorial? Professora, eu não entendi. Tá. Vou voltar aqui. É escalar. Deixa eu apagar aqui essa confusão que eu fiz para não misturar. Escalar. Eu tenho o bonequinho aqui que ele vai percorrer a distância de 2 metros em 1 segundo. Ele só fez uma viagem, beleza? Ele foi até a janela. Em 1 segundo. Então, velocidade é a distância dividido pelo tempo. 2 dividido por 1, 2. Beleza, a distância é a velocidade que ele percorreu. Aí, vamos dizer que ele foi mais rápido ainda na segunda vez, que ele foi e voltou em 1 segundo. Então, quanto ele percorreu? Para ir, ele percorreu 2. Para voltar, ele percorreu mais 2. 2 mais 2, 4. E no mesmo 1 segundo. Então, a velocidade escalar dele é 4 metros por segundo. 4 dividido por 1, né? Sobrou 4 metros por segundo. Isso se eu estiver analisando escalar. E lembra lá que escalar é uma grandeza que quando eu falo velocidade escalar, me interessa só a distância total que ele percorreu. Se ele foi e voltou, se eu estou falando de velocidade escalar, eu vou somar o tanto que a distância que ele foi, mais a distância que ele voltou. Se eu tiver lá no meu problema uma setinha em cima do v, da velocidade, isso quer dizer que me interessa o caráter vetorial da velocidade. Tá? Velocidade é naturalmente uma grandeza vetorial. Então, se ele foi só a primeira viagem só foi até a janela, então o deslocamento é 2, e deslocamento também é uma grandeza vetorial, dividido pelo 1 segundo que ele gastou. Então, vai dar 2 metros por segundo. Ok, a mesma coisa que na velocidade escalar. Só que muda o caráter, esse setinha aqui, ela dá uma bugada na mente da gente, por quê? Se ele foi até a janela e voltou, o deslocamento dele é 0. Por quê? O vetor deslocamento é 2 metros no sentido positivo e 2 metros no sentido negativo. Tá? Esse vetor aqui ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção, só que sentido contrário. Tá? Quando eu falo deslocamento, eu estou falando de uma coisa vetorial. Então, me interessa o sentido. Então, se ele foi e voltou, então eu tenho 2 metros positivo e eu tenho 2 negativos, porque interessa o sentido, tá? Nessa direção para a esquerda aqui é negativo, considerando aqui a origem. Né? Se a gente fizer uma reta aqui continuando, então vai ser menos 1, menos 2, lembre-se sempre disso. Então, nesse caso aqui, ele voltou 2 metros, então ele foi e voltou, olha só, indicou a volta com sinal negativo. Então, 2 menos 2, 0. Nesse caso aqui dele ir e voltar, o deslocamento dele é 0. Então, a velocidade final dele eu não consigo calcular. Porque o deslocamento vetorial dele é 0. Distância é escalar.
Deslocamento é vetorial. E se é vetorial, me interessa o sentido. O sinal vai fazer diferença. E aí? Melhorou? Quem não tinha entendido aí, a Babi também tinha mandado pedido para explicar de novo. Entendeu também? Oi, Yara, Hum, quando que usa aquela fórmula lá em cima que você colocou? quando eu quiser saber ponto a ponto o tempo ou o, a posição, por exemplo. Que essa posição aqui não é só o final, quando ele chega aqui no final do trajeto. Vou colocar o fulano aqui em cima, tá? Então, o fulano tá aqui, ó. Só que agora, em vez de ir na janela, ele vai até a florzinha aqui. Que florzinha arregaçada, coitado. Essa fórmula, eu consigo calcular essa posição final, é qualquer posição aqui dentro da distância total. Então, se eu quiser saber quanto que ele gasta nesse trecho, ou se eu quiser saber quanto que ele vai gastar daqui até aqui, tá? Porque de repente, nessa flor aqui ainda tem uma outra florzinha, tá? Então, quanto que é a distância final aqui, ou quanto tempo que ele gastou da posição que ele estava até a primeira e depois da primeira flor até a segunda. Quando eu quiser estudar ao longo da trajetória, é, qual foi o percurso que a pessoa fez. A fulana, vou colocar a menininha aqui. Entendeu? Então, você usa distância dividida pelo tempo quando você quer saber a velocidade no caminho todo. Tá? Então, o carrinho saindo aqui do ponto 0 até o 10. Qual que foi a velocidade? Então, eu quero saber a velocidade total. Quando eu quiser analisar em cada instante de tempo, eu uso essa daqui. Beleza? Que aí eu vou considerar a minha posição inicial, a velocidade vai estar me informando e um instante que eu quero observar aonde que ele vai estar. Tá? É essa que é a diferença. Aqui eu vou descobrir a velocidade total no percurso inteiro. Aqui eu consigo saber em cada instante de tempo. A fórmula do sorvete lá, né? Isso mesmo, Alexia. Para encontrar uma posição numa variação de tempo, exatamente. E essa... Deixa eu apagar um bocado de coisa aqui para a gente colocar umas definições. Essa velocidade aqui, ó, ela pode aparecer como velocidade escalar ou velocidade escalar média, tá? Ela pode aparecer com esses dois nomes, só velocidade escalar ou velocidade escalar média. É a mesma pessoa, tá? Professora, Oi. cara deu do fulano indo e voltando, a gente poderia usar no escalar também? Só que em vez de a gente diminuir, a gente aumenta ou não? Sim, você pode fazer. Por quê? Aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Deixa eu apagar esse vetorial aqui. Se ela, no escalar,
eu quero saber o total. Ele foi e voltou. Então, você vai somar a distância que ele foi e voltou, beleza? Se eu quero saber velocidade escalar média, tá? Você vai somar. Se ele foi, ele percorreu 2 metros para... 2 metros, aqui é a origem, né? E aqui é o final. Esse tudo aqui tem 2 metros. Então, se ele foi e depois ele voltou, na velocidade escalar média, eu vou fazer 2 mais 2, porque ele percorreu 2, depois voltou mais 2 para voltar na posição inicial. Na velocidade escalar média, ok. 2 mais 2 já está até aqui, né? 4. No vetorial, lembra do sentido. Então, sentido positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então, aqui ele foi mais 2 e aqui ele veio menos 2. 2 menos 2, deslocamento zero. Lembre sempre a diferença de deslocamento e distância. Distância é o total que ele caminhou. Deslocamento é uma análise vetorial. Então, você tem que prestar atenção nos, nos sentidos que o móvel, né, a pessoa, o objeto, o carro, não sei, se deslocou. O sentido importa, tá? Em deslocamento, o sentido importa. Em distância, o sentido não importa. E voltou. Voltei. Eu estava inspiradíssima falando e quando eu vim aqui, eu estava offline. Eu parei em qual parte? Nenhuma? Caiu Você tudo. estava explicando a soma. Ah, tá. A soma do escalar. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Minha internet hoje tá, ó, um horror. Pronto, já voltei? Já voltei. Então, eu falei o seguinte. Na distância, né, o sentido não interessa. Eu quero saber só o total que a pessoa percorreu, tanto que ela andou, tá? Essa é a distância. O deslocamento, o sentido que ela andou me interessa, então eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Então, eu vou estabelecer a origem e aí você vai pegar o referencial que você quiser. Normalmente, né, por causa da convenção matemática, quando a gente pensa numa reta numérica, né, a origem está aqui, a direita é positivo e a esquerda é negativo. Então, normalmente, a gente adota esse padrão também, beleza? Para a gente não ficar muito confuso nos sentidos. Mas o deslocamento, o sentido interessa. Então, se ele está indo no sentido negativo, ou seja, está indo para a esquerda, então vai ser 2 metros positivos que ele foi para a direita, menos os 2 que ele voltou para a esquerda. Beleza? Então, um deslocamento é vetorial e o sentido importa. Distância é escalar, é só somar tudo. Tá? Tudo que ele andou, tudo que a pessoa andou, o carro. Consegui tirar a dúvida de quem tinha me perguntado? Sim. Sim? Mais alguém quer fazer pergunta? Não está claro? Ou pode continuar? Pode continuar. Beleza. Agora eu vou falar uma coisa muito, 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 muito importante que todo mundo sempre esquece. Conversão de unidade. A unidade, vou até tirar esse gráfico aqui, porque vai não ficar embolado. A unidade do sistema internacional
de velocidade é metros por segundo. Pode ser que aconteça de aparecer coisa em quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Você precisa, dependendo, né, das suas alternativas, dependendo do que você for trabalhar, muito provavelmente você vai ter que converter nas suas alternativas lá, vai aparecer no tempo, lá tem um gráfico de repente em tempo em horas e distância em quilômetros, mas as suas alternativas têm metros por segundo, tá? Se você quiser fazer a conta toda em quilômetro por hora e depois converter para metro por segundo, não tem problema, tá? Para você ir de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. E para ir de quilômetro para metro, quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? Do segundo para a hora, né, do quilômetro de metro para quilômetro, multiplica por 3,6. Do quilômetro por metro da hora por segundo, né, dessa unidade para esta, você divide por 3,6. É um fator de conversão que vem da relação entre metro e segundo e quilômetro e hora. Olha só, 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que 1.000 metros em 3.600 segundos, tá? Porque, ó, 1 hora é 60 segundos, 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Então, para converter de segundo para hora, você vai multiplicar por 60 duas vezes, né? Vai multiplicar para transferir para minuto e depois de minuto para hora. Então, 60 vezes 60, 3.600. Então, 1 quilômetro por hora, 1 quilômetro em 1 hora é a mesma coisa que 1.000 metros, né? 1 quilômetro é 1.000 metros, sobre 1 hora em segundos, 3.600 segundos. Então, se você simplificar nessa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo por 1.000, para tirar esse tanto de zero, vai ficar 1 metro por 3,6 segundos. É daí que vem esse 3,6, tá? Então, 1 metro a cada 3,6 segundos é a mesma coisa que 3,6 quilômetros, equivale, né, em 1 hora. Tá? Por isso que do quilômetro para o metro divide, porque aí eu quero transferir em metro, né? Imagina só, eu tenho 3,6 quilômetros em hora e 1 metro em 3,6 segundos. Para assumir, né? 1 por 3,6 vezes 3,6, olha só. Estou dividindo por 3,6, né? Eu dividi aqui 3,6 com 3,6, dá 1. Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico, olha ele aqui, do lado multiplicando. Beleza? É daqui, dessa relação aqui, que sai essa constante, beleza? Não precisa gravar essa confusão toda aqui, não. Só lembrar, quilômetro por hora para metro por segundo, divide. De metro por segundo para quilômetro, multiplica, para não converter errado. Porque também aparece, por exemplo, todos os seus dados em metros e segundos. Aí você faz a conta toda e lá no final as suas alternativas têm quilômetro por hora, beleza? Então, para evitar de você errar na conversão de quilômetro, de multiplicar por 3.600, dividir por 3.600, faz tudo na unidade que você tem e converte só no final para evitar erro aí de divisão, colocar zero a mais, zero a menos, vírgula no lugar errado. Não perder tempo também dividindo esses números muito grandes. Beleza? Esse fator de conversão aí vocês têm que ter também, junto com aquela tabelinha de fórmulas que eu falei que vocês anotarem, colar no teto lá, toda vez que você acordar, você olhar para ela, pode colocar esse fator de conversão lá também.
que ele é extremamente importante. Professora, Hum, será que a senhora podia me explicar de novo essa parte do quilômetros por hora pro metros por segundo? Isso aí que a senhora estava explicando agora. Você pode uhum, explicar desde o início, por favor? explico. Aqui eu fiz uma relação. Eu tenho 1 km, esse aqui, ó, 1 km por hora, quer dizer que eu ando 1 km em 1 hora, ok? Então, vou colocar até da 1 hora aqui também. Quer dizer que eu ando 1 km em 1 hora. Só que 1 km é a mesma coisa que 1000 metros. E 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. Olha só, 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto, vou escrever aqui de novo, tem 60 segundos. Então, se eu quero saber quantos segundos tem 1 hora, eu tenho que multiplicar por 60 para transferir de 60 segundos para minuto. E na hora, o total dos minutos, eu vou multiplicar de 60 de novo para chegar em hora. Tem que multiplicar 2 vezes por 60. 60 vezes 60, 3.600, tá aqui. Tá? Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Só que eu não quero usar todos esses zeros aqui, esses números estão muito grandes. Então, a gente simplifica por 1.000. 1.000 dividido por 1.000, 1. 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Então, eu tenho aqui um fator constante aqui de conversão de metro para segundo para quilômetro por hora. 1 metro em 3,6 segundos, se você medir, por exemplo, você está lá caminhando 1 metro e você gastar 3,6 segundos, é a mesma coisa se você caminhar 3,6 quilômetros em 1 hora. Beleza? É a mesma coisa. Essa relação entre eles aqui, ó, é inversamente proporcional. Então, aqui eu estou dividindo por 3,6 e aqui eu estou multiplicando por 3,6. Tá? Aí, para você se recordar desse fator de conversão, lembra sempre, ó, vou passar para as unidades aqui para múltiplos, então eu tenho que multiplicar por 3,6. Aqui eu estou vindo para submúltiplos, né? Então eu tenho que dividir por 3,6. Estou aumentando de segundo para hora, então tem que multiplicar. Estou diminuindo de quilômetro para metro, então eu tenho que dividir. Melhorou? Melhorou sim, obrigada. Por nada. Aí o fator de conversão é obrigatório aí todo mundo ter gravado na mente e no coração. Ele é muito importante. Posso falar dos gráficos? Pode. Então tá. Então vamos para os gráficos que eles são essenciais. Minha coordenação motora não é das melhores não, tá? Não fiquem constrangidos com o que eu vou fazer aqui. Então aqui é a minha distância. Vou usar quilômetro mesmo. Meu tempo Nossa, em eu horas por odiava minuto. fazer esses gráficos no primeiro ano. São Nossa, esses mesmo do primeiro ano. eu Os ditos odiava fazer. Eu nunca sabia, eu sempre me batatava para fazer. Não, então nós vamos melhorar isso agora. E meu professor uma vez cobrou O isso em negócio é prova. fazer aquele pequenininho, velho. E eu vou Meu falar professor aqui. cobrou isso em prova uma vez, eu fiquei toda perdida. Isso é danado para cair. O Enem, gente, ele é o gráfico em pessoa. Tudo no Enem tem gráfico. É um horror. Então, aqui, ó. Quer dizer que esse meu gráfico aqui está me dizendo que eu estou percorrendo aqui de 70 em 70 quilômetros e de 1 em 1 hora. Eu vou começar daqui, ó. Eu estou na posição 140 quilômetros. Tá? Deixa eu até fazer de uma outra cor aqui. Olha só. Vou colocar a fórmula aqui de novo. O gráfico
do movimento uniforme, ele tem que ser uma reta, tá? Não interessa se ela é uma reta ascendente, se ela é uma reta descendente, se ele está vindo assim, ou se ela é uma constante, tá? Mas tem que ser uma reta. Por quê? A equação que descreve o movimento, ela é uma equação do primeiro grau, tá? Então, se aparecerem coisas diferentes de retas lá para vocês, né, como opção, vocês podem descartar direto. No movimento uniforme, todo gráfico é uma reta, tá? Então, olha só. Por que é importante a gente entender essa equação aqui? Eu quero saber qual que é a posição. Eu vou imaginar que esse carro, esse veículo, né, está a 70 quilômetros por hora. Vou fazer assim para facilitar as contas, beleza? Quando que essa fórmula é útil para a gente, né? Para não ficar só naquela distância dividido pelo tempo. Eu quero saber qual que é a posição dele, desse móvel. Aqui meu gráfico vai até, na verdade, até 5 horas, né? Até 5 horas. Só que ele continua andando, então eu quero saber qual que vai ser a posição dele, por exemplo, em 9 horas. Então eu tenho deslocamento inicial, a posição inicial dele aqui, ó, 140, mais velocidade, 70, vezes o tempo, que é 9 horas. Então, deslocamento é igual a 140 mais, quanto dá 70 vezes 9? 630. 630. Então, a posição final dele vai ser quanto? 770. 770 quilômetros. Olha só. A posição inicial, vocês têm que ficar muito atentas aonde que meu gráfico começa, tá? Esse gráfico aqui, ele não começa em 0. A minha posição inicial não é 0. A minha posição inicial é 140, tá? Então, com essa equação, que é essa função horária do deslocamento, não, da distância, eu consigo definir qualquer posição, ou se eu tiver as posições, eu consigo definir a velocidade, consigo definir o tempo, tá? Com ela, eu consigo verificar qualquer lugar onde que o meu móvel está em qualquer instante de tempo, beleza? Então, essa é a primeira aplicação aqui da fórmula. Então, você consegue também identificar, isso aqui eu considerei que a velocidade é 70, tá? Se você tem, por exemplo, esse gráfico, vou fazer aqui de novo no tamanho aumentado. Isso é para essa fórmula também, você consegue aplicá-la. Deixa eu ver se minha conexão caiu. Que meu computador ficou meio lento. Não, caiu não. Se você tem esses gráficos, mesmo que partam da origem, não tem problema, tá? Se você tem um gráfico que parte da origem, ou se você tem que parte de algum ponto específico aqui, né, na reta da distância, você usa a função aqui do sorvete. Se você tem um gráfico que está te mostrando o seguinte, essa reta aqui, você sabe me dizer o que está acontecendo com esse móvel? Ele está pelos mesmos quilômetros. Pelos mesmos que. Eita. Ele está andando. Ai, gente. Os Tá reto. quilômetros. É tudo. É a mesma coisa, não muda.
Mas o que não muda? Os quilômetros, mas o tempo muda. Os quilômetros. Então os quilômetros não mudam, então esse móvel está parado, né? Se o tempo passou aqui, ó, é uma posição determinada. Se o tempo está passando e a posição não muda, então o móvel está parado, o objeto está parado. Entenderam? Velocidade é zero. Não estou mudando minha posição, eu estou parado. Todo mundo entendeu a análise desse gráfico? Eu não, prof. Olha só, nós temos aqui um gráfico de posição em função do tempo. Normalmente, ele vai estar assim inclinado, porque a posição, né, ela vai mudando ao longo do tempo. Olha só. Aqui ele estava num determinado lugar, num instante de tempo. Aqui ele estava num lugar 2, aqui é a distância, né? Então, aqui 1, 2, olha só, passou o tempo passou e a posição dele mudou também, ou seja, ele está se movimentando com uma determinada velocidade. Esse gráfico aqui de distância em função do tempo, com essa reta totalmente na horizontal, eu estou na posição 3. O tempo está passando e eu permaneço na posição 3. Olha só, nós começamos a aula às 19 horas. São 19h46, eu estou parada aqui no mesmo lugar, minha posição é a mesma. Então, minha velocidade é zero. Eu não saí, eu estou sentadinha aqui na minha cadeirinha, então minha velocidade é zero. Tá? Nesse caso aqui, ó, a posição ela é constante, quer dizer que o móvel está, vou usar outro nome, o objeto, né, ou a pessoa, está parado, ela não está saindo do lugar. Tá? Mas isso, ó, distância em função do tempo. Porque a gente pode ter também, e é aí que eu vou chamar a atenção de vocês, um terceiro gráfico com base nessas informações, que é velocidade em função do tempo. Se a velocidade estiver assim, ó, o objeto está parado ou ele está movimentando? Lembrando que esse é um Tá gráfico. movimentando, só que não muda a velocidade. Está movimentando, só a velocidade que não muda. Muito bem. Todo mundo entendeu a diferença aqui? Essa era a Sim. única matéria que eu entendia de física. Ah, então tá bom. Daí nunca mais eu entendi o resto. Não, nós vamos mudar essa realidade aí. Pode subir um pouquinho o gráfico, só pra tirar um print. Tá, pera aí que eu vou aumentar e vou fazer a pose do print, né? Fala sério. Assim? Sua câmera nem vai estar aparecendo pra mim, não se preocupe. Ah, então tá. Assim, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Sim, pronto. Muito que bem. Então, fiquem atentíssimos a esse gráfico aqui, tá? Gráfico de movimento na cinemática. Não se esqueçam de olhar qual que é. Às vezes a gente faz no automático, a gente não presta atenção. Não se esqueçam de olhar de que nós estamos falando nesse gráfico. Se tiver distância e tempo e é um gráfico totalmente, assim, uma reta totalmente na horizontal, o objeto está parado. Se é um gráfico de velocidade que não muda ao longo do tempo, né, e ela é diferente de zero, né, uma velocidade diferente de zero, que nem nesse caso aqui, o zero está aqui na origem, né? Como ela não está na origem, eu presumo que ela é maior do que zero. O professor gravou de novo. Tá. Travou de novo. Só que não travou muita coisa. Vocês estão me escutando agora? Sim. Aham. Sim?
Eu falei até que essa velocidade ela é diferente de zero, porque ela não está na origem. Vocês escutaram isso aí? Cara, pra mim, acho que, pelo menos, não sei se extrapolou mesmo pra todo mundo, mas parou pra mim na hora que você tava falando que tem que prestar. Tá, agora vocês estão me escutando. Porque pra mim vocês estão cortando. A voz está cortando. Então, posso repetir só a que eu falei que no gráfico, quando é distância em função do tempo, se o gráfico é uma reta totalmente na horizontal, o objeto está parado. Todo mundo ouviu aí agora? Sim. Sim, então foi isso que eu falei por último. Aí eu ia falar quando vocês falaram que tinha travado, era aqui. Se é uma velocidade e ela é diferente de zero, e ela estiver totalmente assim na horizontal, quer dizer que ele está em movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme, que é com velocidade constante, tá? Existe o gráfico de velocidade em função do tempo, que é inclinado também. Mas aí quer dizer o quê? Que a minha velocidade está mudando. Se a velocidade está mudando, não é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento retilíneo uniformemente variado. É outra coisa, envolve aceleração, tá? Que é o tema da nossa próxima aula. Mas hoje, até o dia de hoje, até essa 19h51, nós estamos olhando só velocidades constantes. Não muda. Tranquilo, galera? Como que vocês estão? Tá dominando? Não tá dominando? Essa matéria é fácil, pelo menos. Essa aqui tá tranquilinha, né? Essa aí eu sabia. Movimento retilíneo uniforme e o variado também. Então Essa tá daí eu Uma sabia. das únicas coisas que eu sei. Depois, o resto que desandou mesmo. Não se preocupe. Quiser. Nós vamos passar. Talvez a gente não vai seguir uma ordem que vocês estejam acostumados, tá? Para a gente poder enxergar a dinâmica, né, o movimento de um jeito um pouquinho diferente, tá? Que eu particularmente acho mais coerente. Então, nós vamos ver o movimento retilíneo e o movimento uniformemente variado, e depois nós vamos dar um salto lá para a lei de Newton, tá? Porque foi ele, né, foi o Isaac Newton lá, que começou a idealizar e definiu, por exemplo, esses conceitos, né, da palavra aceleração, a palavra força. Então, faz mais sentido até para a gente chegar lá na conservação do movimento, beleza? Acho que vai ser legal a gente fazer essa ida até o Newton e volta. Uma ida no Newton e volta na cinemática. Vai lá no Newton e volta na cinemática. Vai fazer mais sentido, até para a gente entender o conceito de inércia, o conceito de força, o conceito de conservação do momento, conservação do movimento. Beleza? Eu acho que dá tempo de eu fazer um exemplo aqui com vocês. Deixa eu interromper aqui para eu colocar o exercício. Já ia falar que milagre que a Odete não tá fazendo uma pose. Só que só tinha a sua foto, mas agora apareceu o seu rosto também. Aí agora eu vi que você tava na rua. Aí agora eu vi. Toda entrochada, cheia de roupa. Prepara, né? Muito frio. Só um minuto que eu vou colocar o É quantos graus aí? Acho que tá Aqui 12 tá 11. Tá muito frio, gente. Sério, meu Deus. Deixa eu ver quanto está em São Paulo. Aqui tá chovendo. Deixa eu ver a minha aqui. Aqui eu acho que tá tranquilo. Vou ver. Jesus, aqui tá 14. Tá muito frio. Tá muito Tá frio.
Aqui tá 15, gente, tá tranquilo. Tava 8. Nossa, aqui do Achei. Professora, Oi. mano, eu sem querer te chamei de cara. Fiquei aqui humilhada depois no mudo. Foi mal, te chamei de cara sem querer. Tô assim, agoniada com isso. Ah, não, eu te perdoo. Tá tranquilo. Na verdade, eu nem percebi. Obrigada. Tava assim, assustadíssima. Gente, eu chamei de cara, que horror. Não, na verdade, agora que você falou que eu falei, ué, chamou? Eu não tinha nem notado. Vou colocar um exercício aqui agora. Peraí que eu vou pegar as alternativas aqui que saiu do... A Maria tá socó, né? Tá dormindo aí, Maria? Não durma. Pelo amor de Deus. Prontinho. Saudades do primeiro ano do ensino médio. Olha, também saudades. Eu tava numa escola muito ruim, que nem tinha professora. Tinha mãe brincando. Se eu pudesse voltar no tempo. Que isso, se pudesse voltar no tempo. Antes gente, de pandemia. Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Nossa. Você vai ver esse conteúdo aí logo, logo. A Ju dormindo. Então, olha só. Desafio aí. Vocês têm 3 minutos. Oh, Jesus! 3 minutos. Porque faltam 4 para a aula acabar. Então, vocês têm que ter 3 minutos para responder. Pra vocês fazerem aí. E 1 minuto que eu vou explicar. Porque essa é muito fácil. Essa é, ó. Facílima. Tá dando para vocês enxergarem aí? Sim. Sim? Silêncio. Estamos trabalhando. Ai, não consigo mudar sob pressão. Você falou o tempo que ia dar pra ficar agoniada e eu não consegui dizer nada. Oi, Yara, o que você falou o tempo que tinha, Yara? Sim, eu também. Eu não consigo sob pressão. Meu Deus, me dá um treco. Fiquei travada aqui. Tá esquecido do que faz. Que isso, gente? É o movimento retilíneo aí, ó. Então, olha só. Vou dar a dica aí para vocês. Vou ler aqui e vou dar a dica. Vou colocar esse exercício lá na sala de aula e vocês vão colocar a resposta lá para mim, beleza? Em um jogo de futebol, um jogador corre do ponto A ao ponto C. Deixa eu voltar para minha... Vai do ponto A ao ponto C, com velocidade média de 5 metros por segundo. No mesmo instante em que esse jogador iniciou a sua corrida de A para C, outro jogador situado no ponto B
lança uma bola em direção a C, como na figura. Considerando que o jogador partiu de A e a bola, ele que saiu do A e a bola chegam ao ponto C no mesmo instante, é correto afirmar que a velocidade média da bola em metros por segundo no trajeto de B até C foi. Então, você sabe que o tempo é igual para os dois, você tem a velocidade do jogador de futebol, você tem a distância que ele percorreu, você só tem que calcular a distância que a bola percorreu. Quem que é a distância que a bola percorreu? Menina hipotenusa, né? Tá, eu tava fazendo por teorema de Pitágoras isso. Isso, o teorema de Pitágoras. Você vai achar o valor da hipotenusa e Tava vai... certo, meu Deus! Também tava aqui, ai, eu também tava pensando a mesma Eu coisa. pensei que eu tava ficando louca. Confesso que eu não pensei em nada. Isso, só que aí depois, eu vou dar uma dica. Vocês têm a velocidade do cara, você tem o deslocamento dele. Só não tem o tempo. E você vai calcular a distância da bola e o tempo da bola e do jogador é o mesmo. Vocês podem igualar as equações do movimento do jogador com a equação do movimento da bola. Beleza? Porque o tempo é igual. Tá? Vai sumir a variável tempo na hora que vocês forem fazer. Tá? Vou deixar vocês irem para a aula de redação. Tá? E já vou colocar no Google Sala de Aula lá, quero as respostas. Quero respostas na minha mesa. Tá bom. Tá bom? Beleza. O que vai ter hoje em redação? Eu não entendi aula de redação. Concordância verbal nominal, se eu não me engano. Importante, Tá hein? bom. Importantíssimo. Gente, não sei, não tem nada pra fazer. Beijo, Júlia. Até sexta-feira. Eu também tenho muita coisa pra fazer. Eu fiquei a tarde inteira tentando fazer química, não consegui resolver um exercício. Então, pra não chorar em posição fetal, eu vou pra uma aula de redação. Eu. Gente, eu tô muito chateada. Eu tô, assim, não tem nada que expresse mais a minha tristeza do que química. Exatas. Eu me dediquei tanto, gente. Exatas pra mim é triste. Olha só, gente. Eu tô escutando, tá? Meu melhor questão de constar que química. É muito triste. É muito triste. Muito triste. Só pra constar. Gente, olha os prantos aqui. Tudo bem, professora, chore conosco. Não, gente. Nossa. Gente, A Vasco não está mais aqui, gente. Agora sou eu chorando por química. eu... Aí, Não, gente, eu não consigo... Eu não consigo conciliar casa, estudo, trabalho, Gênio Online, cronograma pro Enem, é 1000 coisas.